Marcelo Cantarelli, que é cardiologista, está com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, doutor? Tudo Ainda bem. mais para a gente falar sobre um problema que atinge muita gente e muitos jovens também. Quando se fala em colesterol elevado, as pessoas pensam que só quem tem mais idade sofre disso. E hoje a realidade é outra, né? Na verdade, o problema pode começar na infância. Erro alimentar e herança genética. Então é importante a gente saber os nossos fatores de risco para desenvolver o colesterol e tomar cuidado já na infância, porque o colesterol já pode estar elevado na tenra idade. Mas quando a gente fala em hereditariedade, a gente, obviamente, também fala de uma realidade muito presente hoje. Porque antigamente não se tinham tantos exames. Hoje a gente sabe, por exemplo, meu pai, minha mãe, minhas tias, minhas avós, todas tinham colesterol alto. Consequentemente, eu tenho que ficar mais tranquila, mais esperta e não tão tranquila. Há uns anos atrás não se falava nada disso, né? Exato. Hoje a gente tem a caracterização dessa hereditariedade, que são fatores importantes. Tanto que o fato de você ter pai ou mãe que tiveram alguma doença coronariana ou colesterol elevado antes dos 55 anos de idade para homem, antes dos 65 para mulher, já coloca você como uma pessoa de alto risco a desenvolver uma doença cardiovascular no futuro. E aí você precisa realmente se cuidar melhor. Agora, nossos avós, em contrapartida, caminhavam bastante. Tinham normalmente hortas, então eles ficavam ali horas também capinando. E a gente hoje está cada dia mais sedentário. O sedentarismo também contribui para os problemas cardíacos, né? Sim, o sedentarismo ele é muito maléfico. Por quê? Porque com ele, o que acontece? Aumento do peso, que é a obesidade, a ocorrência da pressão arterial e o aparecimento do diabetes. Quer dizer, o sedentarismo ele traz tudo isso junto. E todos esses fatores, eles são fatores para elevar o colesterol e, consequentemente, fatores para produzir um infarto do miocárdio ou um derrame cerebral, que, conjuntamente, são as doenças que mais matam no mundo inteiro. São 18 milhões de pessoas que desaparecem do planeta Terra uma vez por ano, vitimados por doenças cardiovasculares, que é o AVC, que é o derrame e o infarto do miocárdio. O mau colesterol, o LDL, ele vem principalmente nos dias de hoje de fast foods e alimentação mais enlatada que a gente acaba consumindo também, cheia de gorduras ou não, doutor? Isso, e além disso, quer dizer, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, é aquele que vai grudar na parede da artéria, que vai entupir o vaso e provocar o infarto ou derrame, ele está presente nos alimentos que têm colesterol. E o colesterol, na verdade, ele é um álcool que fica dissolvido dentro da gordura de origem animal. Então, você só vai ter colesterol em alimentos de origem animal. Leite, ovos, carne. Só que, na gênese do colesterol, participam também gorduras, chamadas as gorduras principalmente saturadas. Então, os alimentos gordurosos, eles também vão ter também o colesterol. Então, aquela bolachinha recheada. Exato, que ela pode ter gordura trans, tá certo? Que hoje tem que ter uma limitação muito importante quanto a isso. Então, as gorduras, as manteigas, mesmo até algumas margarinas, elas podem possuir as gorduras saturadas ou gorduras trans, que são maléficas para o colesterol. A gente tem alguns mitos e verdades, a gente vai começar já para você começar a entender bem no dia a dia como que você pode se prevenir desses problemas. O primeiro aqui, berinjela é um remédio milagroso para o colesterol alto. A história de tomar berinjela com suco de laranja em jejum? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a berinjela, ela não tem colesterol, foi o que eu falei, é do reino vegetal. Pelo contrário, ela tem fitoesteróis. Os fitoesteróis, eles ajudam no intestino a serem trocados pelo colesterol, ajudam na eliminação. Entretanto, a quantidade é pequena. Então, a gente não pode caracterizar que a berinjela seja um alimento funcional ou um remédio. Ele é bom como qualquer legume, como qualquer verdura. Então, isoladamente, não é recomendável que você só a berinjela como um remédio. Na verdade, isso não acontece. Então, a história do jejum, berinjela com suco de laranja é um grande mito. Isso, é um mito. Porque o que acontece é que a pessoa que adere a esse tipo de alimentação, ele acaba mudando um pouco o hábito alimentar e reduzindo as outras coisas ruins. Fica meio saciado tomando isso, exatamente. Né? E você atribui tudo à berinjela, mas não é a mudança do contexto. De hábitos, né? Então vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver qual que é. Fibras ajudam a baixar o colesterol. É um mito ou uma verdade? É uma verdade. É uma verdade? É uma verdade porque as fibras, elas ajudam na eliminação do colesterol pelo organismo. Então, os cereais, principalmente os integrais, são extremamente importantes. Você tem fibras solúveis, fibras insolúveis, e elas ajudam realmente a carregar o colesterol para fora do organismo. Né? Exatamente. Exatamente. Mas aí a gente também pode lembrar
que não é só alimentação. Alimentação e a ingestão de fibras, que é importante, assim como a prática de atividade física, mas tem uma porcentagem pequena até que ela consegue baixar desse nível de colesterol. Muitas vezes a indicação de uma medicação, né, doutor? Não, exatamente. Quer dizer, não é só fazer uma alimentação adequada que eu consigo reverter a situação. Depende da gravidade do quadro, por exemplo, do seu nível de colesterol. Se você é uma pessoa de alto risco, você tem um colesterol extremamente elevado, muitas vezes você vai ter a mudança de hábito de vida, que é a atividade física, reduzir o peso, cessar o tabagismo e uma alimentação adequada. Juntando isso, também o uso de medicamento, se for necessário. Isso o médico, então, vai avaliar. Mas não é porque o médico indicou uma medicação e você fala, não, mas agora eu vou fazer tudo certo na alimentação que eu não vou tomar mais o remédio. Porque em muitos casos ele é primordial, né, doutor? Isso é muito frequente. É frequente. É frequente. Me passa um remédio aí para eu poder liberar e fazer tudo. E, na verdade, não é assim. Você vai estar anulando uma coisa a outra. E por que a gente vê tantas crianças hoje em dia com obesidade e ainda colesterol alto? Isso é mais sério ainda, porque não se tem ideia de como essa criança vai ficar com as suas artérias e veias quando tiver 70 anos, né? Exato. Hoje o Brasil é um país que está caminhando para um país de obesos. Já estimamos que metade da população brasileira, são 50%, já são acima do peso. Ou você tem sobrepeso e obeso. Em termos de obesidade, pelo menos 20% a 30%. Então, isso começa desde cedo. Quando a gente fala hábito de vida, o hábito é aquilo que você adquiriu durante a sua vida. Então, se a gente não transformar nossas crianças e mostrarem para, olha, o saudável é isso, e obviamente dar o exemplo, que não adianta a gente falar, olha... Filho, faz isso. Mas eu não vou comer. Então, come couve-flor e brócolis. E você, pai? E você, mãe? Eu não. Só você come. Então, isso não vai adiantar. Eu acho que a mudança realmente é no contexto familiar. E aí a gente percebe o quanto que a família acaba ficando mais saudável, mas mais do que isso, um ajuda o outro. Por isso que acaba sendo mais fácil até para a criança, né? Exatamente. A gente cresce junto e tenta reverter essa estatística ruim, porque a projeção para os próximos anos realmente é de um país onde você vai ter mais pressão alta, mais diabetes, mais obesidade e, óbvio, a doença cardiovascular, o infarto, tem aumentado progressivamente, principalmente entre os jovens. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma campanha que é coraçãoalerta.com.br, que justamente se preocupa exatamente em reduzir a incidência de infarto de miocárdio no Brasil através da informação, prevenção e ensinar o que fazer na hora do infarto. E aí a gente vai ter que reduzir a obesidade. Seguramente. E outros tantos, a gente sabe, cada vez mais cedo os jovens vão para a bebida alcoólica, vão para o tabagismo, e aí cada item desse vai piorando mais a saúde. Exatamente. É importante colocar que o tabagismo é um fator de risco terrível para infarto, e ele também abaixa o colesterol bom. Então tem que cessar o tabagismo. O HDL fica lá embaixo, exato, né? O álcool, sim, em excesso, ele é ruim, porque ele aumenta a pressão arterial, que é um fator de risco para infarto. Ele é benéfico em baixa dose, um vinho tinto, por exemplo, que tem resveratrol, polifenóis que ajudam a reduzir o colesterol, mas realmente em dose pequena. E, óbvio, você tem que conversar com o teu médico e falar, eu sou uma pessoa que eu posso consumir álcool, eu tenho estrutura psicológica, meu fígado está legal, quer dizer, eu tenho um organismo para... Em que dose que eu devo consumir? Tudo isso é muito importante ser colocado. E varia de pessoa para pessoa, né? Exatamente, isso é o principal. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, vamos ver o próximo. Quem tem colesterol alto não pode comer ovo. É um mito ou é uma verdade, doutor Marcelo? Isso, na verdade, é um mito relativo. Mito, né? Relativo por quê? Até mais ou menos 1999, achava-se que comer ovo era um crime para o colesterol, já que ele tem por volta de 210 miligramas de colesterol. A ingesta toda da nossa alimentação ela tem que ser no máximo 300 miligramas de colesterol por dia. A gente tem que ingerir colesterol porque ele é importante para a construção da parede das células, dos hormônios celulares, dos hormônios sexuais e da bile. Então, é importante, a gente precisa de colesterol para viver. A gente não pode ter em excesso, porque aquele que ficar em excesso vai depositar na parede do vaso e pode provocar o vaso. Exatamente. Então, o ovo, até um por dia, isso um trabalho em 1999 mostrou bem, não altera, não aumenta no segmento de 8 anos a chance de você ter um infarto ou um derrame. Depois, acima de um ovo por dia, aí você começa a ter problema. Por quê? Começa a entrar o colesterol em excesso. Começa então, aquela sobra que a gente exatamente. Falou, né? Então, hoje, o consumo moderado de até um ovo por dia não vai fazer diferença no teu colesterol. O que faz diferença, obviamente, eu vou comer um ovo por dia, até um pouquinho mais, só que eu vou comer outras coisas ruins, carboidratos, gorduras, não vou fazer atividade física, vou engordar, não vou controlar a pressão. Quer dizer, o conjunto disso é que é maléfico. O ovo isoladamente, não. E é bom, gente, lembrar que aqui a gente abre esse espaço, que é importantíssimo, para você
ter mais conhecimento, ter informação para poder saber o porquê que muitas vezes o médico chega para você e diz, tal alimento não pode ser consumido mais como você estava acostumada. Mas siga sempre a orientação do seu médico, que sabe o seu caso, com individualidade, o que é melhor para você, né, doutor? Exatamente. Quer dizer, se for num período determinado que você tem que fazer uma dieta restritiva demais de alimentos, siga a orientação, né? O que a gente passa são orientações gerais. Na verdade, as pessoas, a gente tem que respeitar a individualidade. O que é bom para você pode não ser bom para o outro. Então, a gente faz nisso uma avaliação de risco, exatamente. Tem as pessoas que têm baixo risco de ter doença cardiovascular, em 10 anos, menos 5%, aquelas que estão no risco intermediário e aquelas que têm o alto risco. Que já tem que ter uma vida um pouco mais regrada ainda. E aí a recomendação ela se baseia exatamente nessa tabela de risco, no perfil, na história familiar, nos fatores de risco que você já tem, e aí sim é direcionado ao tratamento. Olha, se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista, ou saber mais sobre colesterol, pode acessar o site também, que é o www.grupoangiocardio, tudo junto, grupoangiocardio.com.br. Esse é um assunto que a gente aborda sempre aqui, mas nunca é demais a gente lembrar, para você fazer seus exames da forma correta e seguir a orientação do seu médico. E aí depois, o trabalho preventivo vai ser fácil. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Espero mais vezes, viu? Obrigado.